Você recebeu a mensagem da restauração. Sim, o Senhor promete restaurar a tua vida, a tua saúde, o teu relacionamento, principalmente você com Deus. Essa é a principal restauração que importa. Você estar alinhado com o Senhor. Então eu vou ver alguns versículos base aqui e depois você me fala se essa mensagem realmente foi para você, porque eu sinto que é para você. Em Oséias capítulo 6, no versículo 1 ao 3, diz assim: Vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Ele nos feriu e nos atará as feridas. Depois de 2 dias nos dará a vida, e ao terceiro dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Em sua saída, como a alva, é certa, e ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Então ele se compara com a chuva. Um dia ela vem e às vezes ela vem forte. Então você pode passar por um período de estiagem muito grande, mas a chuva vem. E assim será a vinda do Senhor. Depois de todo o sofrimento e dor que você sofreu, a chuva vem, a restauração vem. E vem por parte do Senhor. Oséias é um livro de restauração porque ele mostra uma mulher adúltera que traiu o seu esposo com vários amantes em troca de vários presentes e favores. E é a nação de Israel, o povo do norte, que traiu a Deus em troca de presentes e favores, que não construiu nem templo para o Senhor, construíram templos para outras coisas. Então eles adoravam a vários deuses. E a restauração de Israel é prometida ali, os 10 tribos de Israel. E no capítulo 3, ele fala que essa destruição aconteceu justamente por causa dos falsos profetas, né? O profeta Elias viveu naquele tempo, ele foi perseguido demais, né? Teve vários profetas ali que foram mortos por Israel porque eles não aceitavam a palavra do Senhor, mas aceitavam todos os falsos profetas porque falavam que esses favorzinhos que nós ganhamos de americanos, de russos, de chineses, são muito bons. Então, vamos servir a todos os deuses desse mundo, nações pagãs e que idolatram uma bomba atômica. Não devemos jamais servir a essas pessoas. É o mesmo que Israel confiar em Egito, né? Então Deus endureceu o coração do Egito para que o Egito os expulsasse de lá. Assim também você pode estar passando por um deserto terrível e o que eu li ali foi ele que nos feriu, foi ele que nos machucou, foi ele que nos despedaçou, mas é ele que nos sarará. É ele que atará as feridas, é ele que restaurará. Então tudo isso é por amor a você, é por correção a você. Deus não faz nada, não permite nada acontecer que você não mereça. Você deu brecha, você falhou, você andou por caminhos errados. E assim como uma criança, quando está fazendo errado e está festejando no erro, às vezes precisa de um castigo, sim, para entender que aquela festa no pecado não é bom. Então ela se junta com outras crianças e vão destruindo o jardim da vizinhança e não estão nem aí. Aí você precisa sim pôr em castigo e deixar em castigo e ensinar, fazer ela plantar tudo que arrancou, fazer ela replantar tudo que despedaçou. Então é um trabalho 10 vezes pior do que simplesmente destruir o que o outro fez. Então muitas vezes é assim que Deus faz com você. Ele precisa realmente permitir essa correção. Deus é mau? Não. Ele não quer que você sofra eternamente no inferno. Então ele te corrige por amor a você. E ele fala que o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que também não sejas sacerdote diante de mim. Essa palavra é para os sacerdotes.
para aqueles que são mestres da lei. Tudo isso aconteceu por causa dos mestres, por causa dos profetas, por causa dos pastores, dos pregadores. Eles não corrigiram o erro na raiz. Quantas mulheres largadas ali, difamadas, tendo que virar homem para sustentar casa e família, e os pastores pregando que está tudo bem e permitindo casamento segundo, terceiro, quarto e despreza. Quantas famílias destruídas assim, quantas crianças tendo que crescer na rua, abandonadas, a mãe tendo que trabalhar dia e noite para tentar manter um mínimo de dignidade, e as crianças largadas na mão de estranhos, na mão da creche. Então, esses pregadores falsos, ladrões, que só pensam no seu ganho. Então, se eu não pregar o que esse cara quer que eu fale, se eu não casar ele com a fulaninha, é tudo como aconteceu no tempo de Moisés, no tempo de Oséias. Exatamente assim. Aí vão dizer que o Brasil é um país justo, um país de Deus, os juízes e advogados todos corruptos do lado desses monte de gente fazendo tudo isso. Dali para pior. Se a gente mergulhar realmente o que acontece nas favelas porque eu não costumo ir para esses lugares, eu não sei o que acontece, mas eu não quero nem imaginar o que acontece com essas crianças, porque o pouco que é denunciado, que os policiais registram a denúncia, porque na maioria são humilhados. Quem tenta denunciar algum tipo de atrocidade são humilhados por esses policiais corruptos e muitas vezes cúmplices. Eles que vão nesses bordéis cheios de homens, como é que se diz, não é charlatões, os homens que se beneficiam com a venda do corpo da mulher, né? E se a mulher não trabalhar lá, então se sair se vendendo para qualquer outro homem, ela é morta muitas vezes, porque os homens são cruéis mesmo, então precisa desses intermediários que ficam com 95% do que a mulher ganha. E ela só leva uma mixaria no final do dia para casa para as crianças comerem. Eu estou falando isso porque eu conheço mulheres que vivem essa realidade, infelizmente, e não tem como sair daqui. Não existe um pastor, um pregador, não existe um missionário, não existe ninguém que quer ajudar essas mulheres, porque elas são desprezíveis diante da sociedade. E o que eu quero que você entenda é que se acontecem coisas ruins, é porque existem homens, sacerdotes do lar, que deixam de ser sacerdotes do seu lar, da sua primeira esposa, da sua primeira aliança. Então, eu vejo que quando Abraão mandou Agar embora e deu ênfase à sua primeira aliança, né? Então a gente vê que os tais, né, que se dizem, né, vou falar ali sobre a ordem mundial, né, os maçons, eles não aceitam membros ali que têm segunda aliança, eles matam a mulher para arrumar uma segunda, mas eles não aceitam homens divorciados ali dentro. Então, mas Deus vê essas atrocidades também, então inclusive isso é penalizado dentro deles, então isso tem que ser feito de maneira muito encoberta. Tem que ser um câncer, mas o câncer não tem cura justamente para isso, né? Várias doenças não têm cura, a gente sabe que tem justamente para isso, para que eles possam levar a efeito essas crueldades. E eu agora saí bastante do assunto que eu iria falar, mas Deus quer restaurar a tua vida. Por mais errado que você tenha sido, por mais errado que esses sacerdotes foram, por mais errado que esses profetas foram, Deus quer restaurar. E Ele fala que Ele vai restaurar os mansos, os humildes, os fracos, os despedaçados. Então não há muita palavra para os chefes, para os sacerdotes, mas para os oprimidos, esses que sofreram toda essa injustiça. Para esses a salvação. Por isso que o exílio durou 70 anos. Sobre os filhos, os netos, os bisnetos, que colheram todo esse sofrimento em terra de exílio por causa dos pais, que eram assassinos de profetas verdadeiros. Então, eu quero que você
medite na palavra do Senhor. Eu amo o livro de Oséias, eu passei a amar o profeta Oséias por ele ter esse coração de perdoar e orar pela mulher perdida. Assim, se comparando a Deus, a Jesus Cristo, dando a vida por você, perdido no mundo, enlamaçado no pecado. Ele veio e deu a vida por você. Está sendo cruel, assim como foi a nação de Israel e a Gomer, né? Gomer é você, é eu, é a igreja. Gomer é a nação de Israel, Gomer é nós. Gostamos de apontar o dedo para adúlteros, para prostitutas, mas somos nós, uma nação adúltera. Então, que o Senhor fale contigo nessa palavra, porque eu não sei falar. Eu só sei que a misericórdia do Senhor te alcança, assim como me alcançou, te perdoe e te restaure para uma vida com Ele, para a honra e glória do nome do Senhor. Seja feliz com o Senhor, em nome de Jesus.